live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Como Rockefeller controla a sua vida mesmo morto após 88 fucking anos. Deixa meu like maroto. Caso você não conheça o Rockefeller, mano, ele é um cara aí muito rico, hein? Ele é um cara muito rico, poderoso. E é lógico que nós betas não podemos fazer absolutamente nada. Mas estamos aqui, vamos ver o do porquê. Esse é John D. Rockefeller. É o começo do século 20, 1911. Você domina 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Definitivamente venceu o capitalismo com seu monopólio implacável que esmagou concorrentes sem piedade para se tornar o verdadeiro magnata do petróleo. Ainda que neste mesmo Posso já dar um take? Posso dar um takezinho rápido? Mano, esse cara aqui me dá um pouco de medo, tá? Não é nem, conspiração, família Rockefeller e tudo mais. Só que, rapaziada, olha a cara deste sujeito. Parece que ele passou por uns negócios aí, beleza? Não é muito legal, não. ano, a Suprema Corte desmantelou seu império da Standard Oil em 34 novas empresas. Você nunca esteve tão rico. Vocês não conhecem ele? Atingiu o auge de 900 milhões de dólares. Esse valor Rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Vocês aí, ó, que não conhecem ele, mano. Ele tem mais aura que o Six Seven Bandido Resenha. Ele é muito poderoso, tá? Ele tem mais de 10 bilhões de pontos naquele joguinho lá. é tão astronômico que, ajustado para os dias de hoje, seria necessário combinar Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates para bater sua fortuna. Mas agora que você garantiu E o riqueza Namco, para né? as próximas Faltou colocar eu aqui, mas beleza, né? Beleza, mano. 70 gerações ou mais da sua família, sua mente finalmente se abre para problemas maiores. Porque apesar de acumular montanhas de dólares, Certo. você ainda queria algo mais ambicioso: moldar Loucura, a velho. própria sociedade. E o mecanismo mais eficiente que você encontrou para isso foi também o mais simpático: a filantropia. Você começa a doar sua Filantropia. fortuna e, a partir daí, tudo que as pessoas fariam, estudar, trabalhar, cuidar da própria saúde, passaria pelo sistema que você mesmo construiu. Esse sistema vai moldar escolas, hospitais, governos e até a mente das pessoas que viverão séculos depois da sua morte. Nossa, mano, mas... Ô, rapaziada, tem que ser muito sedento de poder, né, velho? Ah, tá maluco. O cara já é o homem mais rico do mundo e ele ainda quer mais. O cara já tá capengando, tá derretendo na cadeira, onde quer que ele esteja, tá ligado? E ele quer mais, mano. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer controlar tal coisa, ele quer dominar tal aquilo. Então, foi dessa forma que a Matrix Rockefeller foi criada e até hoje milhões tentam escapar. Cê é louco. O homem que construiu a Matrix? No início do século 20, Rockefeller não tinha uma imagem pública muito boa. Seus cartéis secretos, manipulação de fornecedores e outras práticas duvidosas que destruíram seus concorrentes causavam ódio nos 4 cantos do país. Só que as pessoas podem até odiar o bilionário, mas não podem odiar quem doa dinheiro. Então ele começou a doar parte da sua fortuna. Criou a Fundação Rockefeller em 1913. Aos olhos do público, ele deixava de ser o barão cruel do petróleo para se tornar o grande benfeitor da humanidade através da caridade. Mas sua Posso fazer uma comparação aqui? Rapaziada, é meio que ocorre com alguns influenciadores aí, beleza? É o que acontece. Não é aquele influenciador, mano, que ele ganha dinheiro de algumas formas suspeitas. Divulga alguns negócios ali meio estranho, beleza? Tipo, opa, faça tal avaliação aqui, ganhe dinheiro. Ganhe R$ 300 por dia só avaliando coisas. Mano, não demora muito pra você ver que esse cara tá postando vídeo no Insta, no TikTok, fazendo doação, dando marmita pra morador de rua, tá ligado? Ajudando tal pessoa com uma motinha pro trabalhador, do iFood. Mano, é a mesma coisa, porque aí você aponta o dedo, aí o outro cara vai falar, mas pelo menos ele tá ajudando, pelo menos ele fez tal coisa. E você? O que você fez? Ah, ele sim, divulga tal coisa, mas ele também, ó, ajuda a rapaziada. Mano, eu sou muito... As doações não eram neutras. Ao financiar universidades, pesquisas e hospitais, ele não só concedia dinheiro. Rockefeller também definia a direção dessas instituições. Nossa, um dia eu vou me vestir assim, eu vou postar uma foto no Insta assim, muito Quem louco. paga, escolhe a música. E ele sabia exatamente o que queria que tocasse. O alvo principal era, claro, educação e saúde. Porque controlar o que as pessoas aprendem e como elas se tratam
é controlar a própria sociedade. Então, a primeira engrenagem desse plano estava na sala de aula. Vixe, o que esse velho vai fazer? Seu velho safado. No início dos anos 1900, o sistema Olha, educacional dos Estados cara Unidos parece uma ainda múmia. era descentralizado. Muitas escolas rurais ensinavam de forma comunitária, com currículos variados. Isso não servia para Rockefeller. As palavras do prefeito de Nova York, John Certo. Hillman, demonstram melhor como era o clima na época. Que bigode A bonito. verdadeira ameaça à nossa república é o governo invisível, que, como um polvo gigante, estende suas pernas viscosas sobre nossas cidades, estados e nação. Para Caraca. fugir de meras generalizações, deixe-me dizer que à frente desse povo estão os interesses da Rockefeller Standard Oil e um pequeno grupo de poderosas casas bancárias, geralmente chamadas de banqueiros internacionais. Nossa, se esses mano aqui já carrega muito poder hoje em dia, né? Que são os banqueiros e tudo mais. Cara, imagina naquela época, tá ligado? Era insano. Um pequeno grupo de Cara, era poderosos quase banqueiros Deus. internacionais praticamente administra o governo dos Estados Unidos para seus próprios propósitos egoístas. Eles controlam a maioria dos jornais e revistas deste país. Eles Olha. usam as colunas desses jornais para subjugar ou expulsar funcionários públicos que não sigam os seus interesses. Então, através da sua fundação, Rockefeller financiou reformas que padronizaram a educação. Relatórios patrocinados defendiam uma escola que formasse trabalhadores obedientes, não pensadores críticos. Fileiras de carteiras, campainhas, currículos repetitivos. Tudo inspirado na lógica das fábricas. E todo esse Olha plano só. era pronunciado com uma bela sinceridade. Esse documento escrito por Frederick Gates para o Conselho Geral de Educação, uma fundação filantrópica norte-americana criada em 1902 por ninguém mais ninguém menos que John D. Rockefeller, dizia o seguinte: Em nossos sonhos, temos recursos ilimitados e as pessoas se entregam com total submissão a nossas orientações. Isso aqui é sinistro, velho. Tá parecendo um protagonista de anime, mas não, é vida real. As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes e, Beleza. livres da tradição, expandiremos nossa boa vontade sobre uma massa grata e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas ou de nenhum de seus descendentes filósofos ou homens de saber, Olha nem aí. homens da ciência. Não temos a intenção de trazer à tona entre eles autores, educadores, poetas ou homens letrados. Que isso, Não mano. vamos procurar embriões de grandes artistas, pintores, músicos, tampouco advogados, médicos, pregadores, políticos. O cara é um super dos quais vilão. temos uma ampla oferta. A tarefa que nos propomos é muito simples. Organizaremos nossas crianças e ensinaremos a elas a fazer de forma perfeita as coisas que seus pais estão fazendo de modo imperfeito. Que isso, velho? Então Rockefeller não queria filósofos, queria engrenagens humanas para a máquina industrial. E ao financiar universidades e conselhos de educação, ele garantiu que esse modelo se espalhasse. Agora, a dita educação passaria a ser um ensino repetitivo de informações soltas, simplesmente para passar numa prova. É igual aquele bagulho, né? Quando você fala, poxa, lógico que tem muita coisa assim boa que você pode aprender na escola, velho. Só que também tem muita coisa assim que você não vai conseguir levar nada pra sua vida, né? Me desculpa, mas não é querendo ser ignorante, nem burro, mesmo que eu seja ignorante e burro. Mas assim, rapaziada, às vezes aquele negócio que tá sendo ensinado na escola vai valer a pena se você for seguir uma certa área. Se você pelo menos pudesse escolher pra onde você quer seguir ou tudo mais. Mas não, você vai aprender um pouco daquilo, um pouco disso, e aí no próximo ano você já esquece o que você aprendeu. E aí agora você decora as coisas pra passar na prova, e aí você não passa, aí pum, consegue mais um pouquinho ali de nota, redonda, e é isso. Então, essa arquitetura escolar Não terá surgiu mais por vídeo de acaso. SMR. Ela foi projetada. Não Pense quero. por um momento. Você Não acha mais. mesmo que os 12 anos obrigatórios que passamos na escola fazendo exercícios, basicamente de memorização, vai fazer florescer alguém realmente sábio? Não é à toa que a nossa sociedade é formada por uma grande quantidade de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar um texto. O sistema foi feito de propósito, para gerar uma massa de analfabetos funcionais.
Nada de desenvolvimento intelectual verdadeiro. Apenas ensino mecanizado para a formação de engrenagens que manteriam o sistema funcionando com as elites no topo e uma massa com chance quase zero de ascensão social. Hoje você não escolhe se pode educar seu filho em casa. O homeschooling é totalmente proibido. Tem uma mãe que está sendo processada e multada em R$100 mil por manter o filho Caraca! em casa. 100 mil pila? Para não virar um criminoso, Pô, não podia pelo menos nem ser proibido, né? Tipo assim, devia ser muito difícil você conseguir, mas se desse pra provar que você consegue, tipo, tem doutorado, tem aquelas coisas e consegue realmente ensinar seu filho, aí ok, né? Porque senão vai vir umas rapaziada random que não sabe de porcaria nenhuma e quer ensinar o filho em casa, né? um pai atualmente é obrigado a matricular seu filho num sistema educacional obrigatório que vai ensinar de tudo, menos ele ter pensamento próprio e livre iniciativa. No final, provavelmente será mais uma pessoa que aguarda tranquilamente alguém que lhe diga o que fazer Oh, e que acredita. claro, não é a grande maioria, né? Mas tem alguns casos que você pode ver que é assim, rapaziada, a pessoa só sabe aquela coisa, né, engessada, A e B e C e tudo mais, e ela não tem uma esperteza social, ela não tem aquele balanço de cintura que você precisa muitas das vezes ter no mercado profissional, no mercado de trabalho, principalmente empresas. Rapaziada, querendo ou não, às vezes aquele cara que vai tomar café com o chefe, ou aquela pessoa que consegue fazer amigos ali no setor, consegue conversar bem, consegue fazer tal coisa, mesmo ele sendo menos capacitado na questão dos estudos que você, ele vai lá e pega o seu cargo, velho. Ele vai lá e pega o cargo de liderança, ele pega o cargo de chefia. Claro que nem sempre é a regra, né? Mas cada vez mais a gente tá vendo isso, velho. Cada vez mais. Em tudo que o governo diz e tudo que está na mídia. Educadores respeitados enxergam que a escola na verdade se tornou um mecanismo de alienação e lavagem cerebral para manter o mundo como é, ou seja, prevalecer o sistema que favorece apenas os interesses das elites corporativa e política. Mas a ambição de Rockefeller não parou por aí. Ele também queria controlar como as pessoas lidavam com o próprio corpo. Isso é novo. Eu acho que essa daí eu não vi, mano. O próximo alvo foi a medicina. Até então, faculdades ensinavam práticas diversas: fitoterapia, naturopatia, homeopatia. O uso de medicamentos naturais era frequente. Esse ecossistema descentralizado era imprevisível. Rockefeller precisava de um padrão. Então, em 1910, financiou o famoso relatório Flexner, em parceria com Carnegie. Um homem chamado Vixe, eu conheço Abraham esse mano, Flexner. velho. Curto muito ele não. Nem esse daqui, porque vocês podem ver, né, que ele é totalmente careca. Mas eu gostei do bigode dele. O bigode é legal, legal, legal. Mas aqui, ó, se você já tá nesse nível, que aqui é totalmente careca e tem só poucos cabelos aqui, é melhor ficar totalmente careca, beleza? Não confio em pessoas que deixam assim. Só avisando mesmo. Viajou pelos Estados Unidos para informá-los sobre o funcionamento da medicina e dos hospitais em todo o país. O compilado de informações e as recomendações contidas no relatório Flexner resultou no modelo médico que temos hoje. As faculdades de medicina e os hospitais foram obrigados a adotar as recomendações ali dispostas. O Caraca, mano, o cara consegue controlar até isso. Quer dizer, controlou, né? resultado, centenas de escolas médicas foram fechadas. O que restou foram instituições moldadas por Rockefeller, ensinando uma medicina centrada no uso de drogas patenteadas. E detalhe, Flexner, na época, defendeu o fechamento de todas as faculdades de medicina historicamente negras. Naquele tempo, o seu racismo era escancarado a tal ponto que ele chegou a Que declarar isso, no seu cara? relatório que um sanitarista negro bem treinado será imensamente útil, enquanto um negro com um diploma de medicina é perigoso. Será que isso reflete na nossa sociedade atual? Mas por quê? Por que Rockefeller tinha tanto interesse em moldar a medicina? Porque ele é um vampiro maldito. Um zumbi. Nossa, essas fotos em preto e branco é Rockefeller não queria assustador. perder de jeito nenhum a oportunidade de entrar na nascente indústria farmacêutica, que anos depois estaria faturando 1,48 trilhão de dólares em 2022.
Então ele usou Rapaziada, vocês já viram um negócio que, tipo assim, tem certas coisas, certos medicamentos que tem como fazer de, tá ligado? Curar tal doença ou evitar tal doença e eles simplesmente não fazem porque não seria lucrativo o suficiente, tá ligado? Eu não sei se isso tá totalmente correto, mas eu já tinha visto já em um vídeo, né, sobre a máfia dos medicamentos, que tem certas coisas que eles não fazem pesquisas, que eles não fazem medicamentos, mesmo sendo possível, porque, cara, não vai vender o tanto que vende o outro, ou vai atrapalhar o lucro de tal produto. É isso, rapaziada. É isso, mano. sua fortuna do petróleo, tudo no nome da caridade, lógico, para financiar pesquisas químicas. Empresas ligadas à sua rede começaram a transformar derivados de petróleo em medicamentos sintéticos. Os cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar em laboratório Sei. um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. Neste cenário, Rockefeller viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo. Olha essa E foto com que uma bizarra. nova e gigante vantagem. A criação de patentes sobre os novos produtos seriam capazes de gerar lucros ainda maiores. Até porque o petróleo Só sempre pensa em foi lucro apenas esse uma louco. commodity. Por meio do seu alto nível de influência, Rockefeller, sua família e seus altos executivos, com suas alianças monopolísticas, estavam conectados ao maior cartel químico da história, a temida IG Farben, um dos motores industriais do regime nazista. Dessa parceria, que nasceu em 1929, surgiu um escândalo no qual a Standard Oil, além de ajudar a financiar o regime nazista, também negou, ou pelo menos atrasou em revelar o segredo industrial dos alemães de produzir borracha sintética, algo que colocaria os Estados Unidos em tremendo risco, por depender de um insumo vital para seus aviões, automóveis e equipamentos de guerra no geral que precisavam de borracha. Isso seria visto depois como uma das maiores traições feitas ao país, mas um acordo judicial feito em 1942, ainda durante o conflito, colocou fim nessa história com multas simbólicas, perda de patente Vixe. e alguns executivos prestando Olha depoimentos as no multas, olha Congresso. as multas. Com o fim da guerra, a IG Farben foi desmembrada em 3 gigantes. Mas havia um problema. Com a dissolução do cartel, alguns ativos acabariam nos Estados Unidos. E foi a Standard Oil que criou a cobertura perfeita, a American IG, um conglomerado que absorveu uma rede de empresas químicas e farmacêuticas, como a Sterling Caraca. Drug, Monsanto e Dow. Mano, os caras têm tudo também, os caras controlam tudo. Aí uma empresa controla mais 10 empresas, que são donas de 40 empresas. Aí fica difícil, né? Então, basicamente, foi criado um ciclo perfeito. A Fundação Rockefeller financiava escolas de medicina, treinava gerações de médicos para receitar drogas químicas. E quem produzia essas drogas? O mesmo cartel farmacêutico em que eles tinham participação. O resultado foi outro monopólio silencioso. Um cartel que não só enriqueceu os Rockefellers, mas moldou a medicina moderna e a própria indústria farmacêutica que conhecemos hoje. Do ponto de vista público, vigarista. parecia progresso. Não tem como negar, a medicina passou a ser mais profissionalizada. Antibióticos, vacinas e anestesias realmente salvaram milhões de vidas. Mas nos bastidores, Rockefeller havia criado uma estrutura onde a Big Pharma era só mais um instrumento para a geração de lucro. Todos E é caro, viu? Pelo amor de Deus, se você for comprar um remédio hoje em dia, o negócio é duro. O negócio é duro. achavam que a medicina era neutra e o progresso científico era livre de segundas intenções. Mas no fundo, os dois estavam em última instância servindo aos interesses privados. Assim, a medicina serviu tanto para gerar lucros quanto para manter a população saudável o suficiente para continuar produzindo e consumindo num ciclo sem fim. Alimentação e prevenção viraram notas de rodapé e pacientes se tornaram clientes vitalícios. Esse que é o Terapias problema. alternativas completamente marginalizadas e rotuladas como charlatanismo. Atualmente as pessoas olham pra você E deve como ter alguns negócios que deve ser só efeito placebo, né, mano? Eu não duvido nada, não. um esquisitão se você fala sobre as propriedades curativas das plantas ou de quaisquer outras práticas que não focam apenas na doença ou sintomas. Médicos que tentam trilhar um caminho um pouco fora do consenso foram e são crucificados. E para que ninguém percebesse esse truque, Rockefeller precisou controlar também mais uma coisa. O que, meu Rockefeller Deus? sabia que ciência não existe sem financiamento e que jornalismo não existe sem publicidade. Então ele fez as duas coisas.
Criou um Ao banco? patrocinar institutos de pesquisa, ele definia quais linhas científicas tinham futuro e quais eram descartadas. Ao investir em jornais e revistas, através do cartel farmacêutico em que teve envolvimento, ele filtrava o que era publicado. Críticas Olha ao que modelo bizarro. farmacêutico eram abafadas. Terapias alternativas eram ridicularizadas como charlatanismo. O público acreditava estar acompanhando o que a ciência dizia, mas na prática E aí, será que deve ter alguma semelhança com jornais de hoje em dia ou todos eles são de boa com a vida? acompanhava apenas o que a rede de fundações e empresas Rockefeller Influenciadores. autorizava a circular, pois seus agentes da fundação já estavam infiltrados na Associated Press e também porque Rockefeller já tinha colocado o magnata William Randolph Hearst, dono de dezenas de jornais, no Esse aí é bolso outro estranho. após seu banco salvá-lo da falência em 1930, após a Grande Depressão de 29. Se tem uma coisa que Rockefeller sabia brincar, era de monopólio. E as aulas da vida que ele teve para construir a Standard Oil se provou um recurso valioso para controlar depois a educação geral, a educação médica, a indústria farmacêutica, os reguladores e a mídia, pois todos estavam em algum nível vinculados à sua nova teia de monopólio formada através da dita caridade. Essa caridade saiu cara, hein? Rockefeller morreu em 1937, mas o sistema que construiu continuou. A escola moderna ainda funciona como uma linha de montagem de obediência, E será que vai mudar? Eu acho que não, hein? a medicina ainda gira em torno de protocolos farmacêuticos, a mídia ainda depende de anunciantes que definem o que pode ou não ser publicado. E tudo isso parece natural, como se sempre tivesse sido assim. E esse foi seu maior feito: não criar apenas riqueza, mas normalizar um modelo de mundo. As pessoas podem até não se lembrar do seu nome, mas quando entram numa escola, numa farmácia ou num hospital, estão dentro do universo que ele ajudou a desenhar. Caraca, velho. Rockefeller, simplesmente o homem que moldou o sistema em que vivemos. Isso é aura, admito. No entanto, o cara é o grande arrombado, né? Ele é um grande arrombado e isso a gente não pode negar.